Bom dia, povo abençoado, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje trago mais uma porção da palavra do nosso Deus, que fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler do verso 24 ao 26. E assim nos diz a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Glória a Deus, até aqui. Glórias a Jesus. Vamos falar de Jesus, esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. E hoje o título desta mensagem, posso dizer que se você acreditar ou não que Deus existe, ele vai existir do mesmo jeito. Glória a Deus. Porque Paulo estava nesta palavra alertando o povo ateniense, porque eles estavam adorando o que não conheciam. No mesmo capítulo, nos versos anteriores, Paulo estava alertando que o povo ateniense estava adorando aquilo que não conhecia. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, no mundo que estamos vivendo hoje, no tempo atual, quantas pessoas estão adorando aquilo que não conhecem? Os atenienses eram supersticiosos. E quantas vezes nós não somos supersticiosos? O povo grego acreditava em muitas teorias, assim como o povo hoje em dia acredita em muitas teorias. Mas Paulo naquele tempo afirmava que o Deus Criador não podia viver em templos construídos por mãos de homens. Glória a Deus. Porque Paulo sabia que Deus ele existe antes do mundo, antes da criação do mundo. Ele já existia. Deus existe antes do mundo que ele mesmo criou. Portanto, o nosso Deus ele está acima das religiões. Todas as religiões elas buscam levar ou elevar o homem a Deus. Mas Deus não é religião, porque Deus está acima. Deus é criador, é governante, é salvador. Glória a Deus. E Deus é juiz. Deus é criador, governante, salvador e juiz. E hoje o título da minha mensagem é esse. Se você acreditar ou não que Deus existe, ele vai existir do mesmo jeito. Os homens não são obrigados a acreditar na Bíblia. Os homens não são obrigados a acreditar em Deus. Pois para que nós venhamos crer que Deus existe, nós vamos precisar usar a fé. E a fé é só para quem acredita. A fé não é um pensamento ou uma emoção, mas sim uma convicção fundamentada na palavra de Deus. Porque pela fé nós podemos enxergar os que os outros não conseguem ver. E Deus nos deixou a sua palavra escrita, para que essa palavra ela dure eternamente. É como uma procuração, ou um registro da sua existência. Porque, por exemplo, se eu tiver um carro, e eu quero andar com esse carro, se eu for parado numa blitz, para provar que o carro é meu, eu vou ter que ter um documento. E assim também é a palavra de Deus. Deus deixou a sua palavra escrita, como se fosse um documento, uma procuração. Se eu compro uma casa, para provar que aquela casa é minha, eu tenho que ter a escritura. E mesmo assim, Deus nos deixou a palavra dele. No livro de Hebreus nos fala, Hebreus capítulo 11, verso 3, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E para que nós cremos e acreditarmos nisso, nós temos que ter fé. Então que Deus venha despertar a fé
nos nossos corações, em nome de Jesus, e que Deus venha abençoar grandemente. Depois você pode ler na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. Vamos ler para não ficar só com as minhas palavras. Hebreus 11, verso 3, que vai falar da fé. Nós temos que ter fé para acreditar no nosso Deus. Nós temos que ter fé. Glória a Deus. A palavra diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Glória a Deus. Então, para que nós venhamos acreditar em Deus, nós vamos precisar de ter fé. Nós vamos precisar de fé para acreditar que Deus deu o seu único filho por amor à humanidade. Nós vamos precisar usar a fé. Então que você venha meditar nesta palavra, que você venha usar a tua fé para acreditar que o Deus Todo-Poderoso existe. Você fique com essa palavra no seu coração, que Deus venha te abençoar grandemente. E vou estar orando para finalizar esta palavra abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Forte abraço.